Boa tarde a todos e todas. É um prazer retornarmos aqui para darmos início, darmos continuidade, né, à programação desse segundo dia, a programação dos painéis com as apresentações. Vamos dar início ao painel desta tarde, na sala número 3, e o primeiro painel terá como tema Direito Internacional e Cultura. Então, temos dois trabalhos aqui focados na análise do direito internacional e a proteção à cultura, aos bens culturais. O primeiro trabalho a ser apresentado se intitula A Proteção de Bens Culturais no âmbito do direito internacional e será exposto pela Ana Caroline, que é graduanda em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido, e pelo Rodrigo Vieira Costa, que é atualmente investigador visitante, né, em estágio de pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra, mas também é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria de Santa Catarina e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. O segundo trabalho será apresentado pelo Luiz Guilherme Piacentini, e é intitulado A Conservação da Biodiversidade e o Diálogo Intercivilizacional com Comunidades Indígenas. O Luiz Guilherme é mestrando em Direito Internacional Público pela Faculdade de Direito de São Francisco, meu colega do programa de pós-graduação da USP, ambos orientandos do professor Wagner Menezes. Ele também é pós-graduado em Proteção do Patrimônio Cultural e Crimes contra a Arte, pela Association for Research into Crimes Against Art. Como nós conversamos anteriormente, vamos deixar 20 minutos para cada uma das apresentações, e ao final a gente retoma com mais ou menos 20 minutos também, para a discussão, para a apresentação, para as respostas das dúvidas que, com certeza, serão apresentadas aqui no nosso chat ao lado, por quem está nos ouvindo. Então, desde já eu convido a todos que possam interagir pelo nosso chat público, e assim, ao final, os professores poderão responder as dúvidas que foram apresentadas. Então, sem mais delongas, passo a palavra à Ana Caroline e ao Rodrigo para a exposição. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. A Ana Caroline vai fazer a apresentação do trabalho, que basicamente trata do caso Al-Ahmad, o primeiro caso de crime contra o patrimônio cultural, também considerado como crime de guerra no Tribunal Penal Internacional, e vai tratar sobre as repercussões, não só jurídicas, mas também políticas, sobre o caso. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Nós somos da Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu sou professor do curso de Direito, do mestrado em Direito. Eu conduzo o DigiCult, que é o grupo de estudos em Direito Digital e Direitos Culturais, do qual a Ana Caroline faz parte. E uma das linhas de atuação do grupo é exatamente trabalhar com a proteção jurídica do patrimônio cultural. E agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando esse trabalho num congresso tão importante, num momento difícil para a humanidade e para a gente, mas ao mesmo tempo agregador, né, em que a gente tem a oportunidade de discutir com outros colegas de vários locais do país, mas também do mundo. Então, é uma oportunidade também para os nossos alunos. É isso, fico à disposição para eventuais perguntas, comentários. Passo a palavra para a Carol. Também é um prazer imenso estar aqui hoje, e eu saúdo a todos os participantes na figura de Névico, presidente da sala. E, inicialmente, eu gostaria de definir o objeto da pesquisa, que se trata exatamente do que o Rodrigo já nos adiantou, de como a aplicação da lei
vai conduzir pela primeira vez uma condenação como crime de guerra à destruição do patrimônio histórico-cultural. E daí, a pergunta, assim, pode ser resumida o projeto em uma pergunta, que seria: quais são as características, de que forma a aplicabilidade da norma penal internacional ela vai caracterizar essa atuação, essa ação de destruição como um crime de guerra? E de que forma, quais são as questões políticas que vão influenciar e marcar o caso? Esse tema, trabalhar os bens culturais na perspectiva do direito internacional, com esse caso, mostra que é um caso que cria um novo precedente, ele traz novas implicações, já que foi a primeira vez que houve essa condenação, e, além do mais, uma condenação que houve admissão de culpa por parte do réu, e também é a primeira vez em que houve uma responsabilização penal em relação a grupos radicais islâmicos, porque nós acompanhamos lá em 2015, 2002, 2001, a destruição também do patrimônio histórico do Oriente Médio em relação aos grandes budas de Baâmia e também aos templos Bel e Baal Shamin. E foram casos que não houve responsabilização penal nesse sentido. Houve a destruição, perdas irreversíveis que não foram responsabilizadas. Em relação à metodologia do trabalho, a gente trabalhou com quais eram as proteções em relação ao patrimônio cultural antes do caso e se houve alguma proteção posterior ao caso. Então, a gente vai trabalhar com as convenções da Unesco, de 1970, de 1972, e entre essas, a mais recente, de 1954, que se dá no contexto de Segunda Guerra, em que muitos bens culturais, muitos patrimônios foram destruídos. Então, falando especificamente do caso, é um caso, como já disse, muito, muito falado, inclusive o presidente do TPI citou esse caso na sua apresentação, e foram 10 mausoléus destruídos, 10 mesquitas, em que 9 delas eram consideradas patrimônios protegidos pela Unesco. E houve um ataque com um teor iconoclasta, no sentido de que os grupos radicais islâmicos consideravam essas mesquitas pagãs. Eles não tinham, como se a religião deles não pudesse ser efetivada, não pudesse pôr em prática. E daí o TPI vai trabalhar com esse caso e vai condenar, de acordo com o artigo 8 do Estatuto de Roma, que vai trabalhar as destruições de cunho religioso e do patrimônio histórico. Indo bem para a análise já do caso, para deixar mais tempo para o debate, vale salientar que o TPI, nas suas considerações, na hora de trabalhar e de proferir a sentença, ele não vai fazer distinção entre se o caso ele se deu antes ou depois das mesquitas já estarem sob controle dos grupos radicais, porque tem uma implicação se o caso ele acontece em caso de conflito internacional ou se acontece em conflito não internacional. E ele vai dizer que essa diferenciação não é clara pelo Estatuto e que é preciso principalmente se preocupar com as vítimas e deixar a classificação em uma espécie de segundo plano. Foi um caso muito analisado e com opiniões bem polêmicas e bem diversas, e uma delas é do William Chaves, que ele vai dizer que se você faz uma análise profunda e diferenciada do Estatuto de Roma, pode-se inferir, a partir da interpretação dele, que o Al-Mahdi ele não teria cometido nenhum crime, porque ele vai dizer que a Corte, o TPI, não se utilizou de jurisprudências como a do caso do Strugar, que é a sentença do antigo Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, e ele não usa essa sentença, ele vai dizer que não teria cometido esse crime. E daí você percebe o quanto as repercussões e as interpretações são diferentes em relação a esse caso. E a Corte ela realmente admite que seria um novo precedente, que não haveriam jurisprudências nesse caso,
mas também é preciso avaliar o papel da corte em outros sentidos, não só desse que o professor apresenta. Ele vai dizer que o TPI ele vai trabalhar também com um julgamento muito rápido e muito eficiente. A partir daí, ele vai ser observado com bons olhos, seja na questão administrativa, seja na eficiência com a qual ele julgou, porque demonstra que o TPI ele tem influência internacional, ele tem o seu papel. Tem a questão da África, já que o caso aconteceu na África, no Mali, que a África geralmente apresenta muitos casos em relação ao Tribunal Penal Internacional. Inclusive, ontem, a professora Isis Conceição, ela apresentou no painel sobre justiça racial que muitos dos casos que tratam na África são, às vezes, sobre as eleições. E aí, a África do Sul, inclusive, apresentou uma resolução sobre um interesse em querer sair, em querer romper com o TPI, e demonstrou como o ambiente internacional ele estava hostil, o quanto ele estava hostil, seja devido ao slogan do Trump, que dizia assim, America First, seja com as polêmicas do Brexit e com esse ambiente em que, só acontecem casos do TPI na África, não parece uma espécie de hostilidade, e esse caso, ele muda essa relação que o TPI tem com a África. Ele faz com que haja uma espécie de colaboração entre a África e o TPI, e mostra como houve um impacto político internacional nesse sentido. Como também é possível afirmar que o TPI ele não classificou a conduta do réu como principal ou acessória. Nesse caso em específico, ele não se ateve muito às classificações, porque a atuação do Al-Mahdi, no caso, ela foi tanto de atuar diretamente na destruição das mesquitas e dos mausoléus de forma direta, como ele também foi uma espécie de coautor, porque ele também dirigiu os ataques e organizou, e também tinha contato com os líderes, então ele recebia ordens e as aplicava numa espécie de hierarquia maior. E outra questão importante é que o caso, ele não julgou outros crimes conexos com esse, ele não julgou os estupros, os casamentos forçados. Então, uma das críticas que se fazem ao tribunal, à corte, é que ele poderia ter julgado esses outros casos, esses outros temas, juntos com esse caso. E não ter focado só na figura do réu, ter focado em outros líderes com os quais ele tinha contato, que tinham uma hierarquia acima dele. E também, depois do caso, depois que ele veio à tona, foi elaborada a Resolução 2347, no Conselho de Segurança da ONU, que ela especifica essas questões em relação ao patrimônio histórico-cultural e vai estabelecer uma defesa mais incisiva e que vai demonstrar como a comunidade internacional ela se preocupou com esse tema. E aí você pode perguntar quais as repercussões na África, no Mali, onde aconteceu, né? E aí, em relação aos crimes que não foram julgados também, a ONG de Mulheres no Mali, ela vai se pronunciar e a Anistia também vai fazer uma defesa a esses outros crimes que não foram computados nesse caso. Mas ressaltando que o tribunal demonstrou um novo precedente, um novo caso, trabalhou com questões importantes, apesar de não ter usado a jurisprudência do tribunal da antiga Iugoslávia, mas ele fez uma atuação importante que ressaltou a importância do tribunal enquanto instituição internacional. E como para encaminhando para o final, os desdobramentos da pesquisa, a partir dessas que podem surgir, pode-se pensar na destruição iconoclasta desse patrimônio em outros ambientes, e se a decisão do TPI ela afetou os seus signatários, os Estados-membros do Estatuto de Roma, e se a partir desse caso, os seus signatários eles passaram a ter mais cuidado com seu patrimônio histórico-cultural nacional e interno, né? De que forma
se houve essa influência, ou foi um caso que, de fato, influenciou e afetou o direito interno. E outro, talvez, um tema que também possa ser derivado deste, é de que forma é avaliada a gravidade dos casos do Tribunal Penal Internacional, porque outros casos de patrimônio cultural, de destruição do patrimônio cultural aconteceram e não foram responsabilizados. Então, de que forma é avaliada a gravidade do tribunal? De que forma os casos ingressam no tribunal? É preciso avaliar essa gravidade? Quais são as implicações? E se os casos anteriores não ingressaram, por quê? Né? Qual é o seu contexto? Então, são pesquisas que esse caso abre e nos faz pensar sobre a responsabilização e sobre a proteção dos bens culturais e do patrimônio histórico-cultural. Então, salientando as conclusões do trabalho, que de fato é um caso importante, um marco, e que se essas classificações que eu citei, se o Estatuto de Roma ele avalia se ele é mais um questionamento, né? Se o Estatuto de Roma ele não precisa talvez de uma classificação mais incisiva, mais clara, porque às vezes o tribunal ele pode agir de uma forma até não intencional, mas ele pode tangenciar ou promover uma decisão que extrapole um pouco o Estatuto de Roma, no sentido de não levar em conta as classificações que ele regula. Então, a pesquisa se pautou nessas questões e eu gostaria de encerrar minha fala. Agradeço, Ana Caroline. Se o professor Rodrigo quer fazer alguma consideração, ainda temos tempo. Só enfocar um pouco nas conclusões, muito por conta da importância da proteção do patrimônio cultural em sede internacional e colocar algumas limitações no que se refere às listagens ou às catalogações feitas pelos organismos internacionais, que ficam a depender muito ainda das ações internas dos estados, né? E muitos desses estados ainda não têm consolidado formas ou mecanismos de proteção, não só do ponto de vista jurídico, né? Porque a gente também precisa pensar a proteção do patrimônio cultural a partir de outras estratégias, para que não aconteçam esses casos onde há uma intencionalidade da destruição baseada em questões de intolerância religiosa, a partir de uma posição daquilo que a relatora especial dos direitos da ONU para os direitos culturais denominou de um dos problemas relacionados à garantia dos direitos culturais nesses estados, que, de um lado, o fundamentalismo, que tem uma origem, digamos assim, religiosa, e, de outro, o extremismo, né, que teria uma raiz mais política, e às vezes eles se encontram, né? Então, há pelo menos uns 3 ou 4 relatórios da Relatoria Especial para os Direitos Culturais da ONU apontando para essa preocupação em relação à garantia desses direitos que fazem deles, né, desse conjunto, faz parte aí o próprio patrimônio cultural, né? Não é a saída ideal, né, a penal, como solução para o problema dessa destruição, porém, é de se ressaltar que há de ter ou de existir algum tipo de responsabilização diante da gravidade de alguns casos, como esse ressaltado, né? E no mais, vou ouvir agora o Luiz Guilherme e os demais do grupo, né? Obrigado novamente por ter a oportunidade da gente apresentar o trabalho. Amanhã
só fazer um propaganda, né? Também os estudantes da UFESA irão apresentar um outro trabalho sobre discurso do ódio à luz dos direitos humanos na União Europeia, né? Então, fica aí também o convite na sala aí acho que é das 14h30 amanhã. Obrigado, né? Imagina, agradecemos as palavras do professor Rodrigo e da Ana Caroline. Faço mais um convite a todos que nos acompanham para que apresentem suas perguntas no chat, que ao final retomamos. E agora, sem mais demora, vou passar a palavra para o Luiz, para que possa nos falar sobre o seu tema. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse trabalho, tendo em vista, inclusive, as circunstâncias, né, que a gente está passando. Gostaria de cumprimentar a Ana Caroline e o Rodrigo pela exposição, né, é um tema realmente bastante relevante, a questão, né, do caso no TPI. Cumprimentar o Neviton, né, meu colega também do programa de pós. Eu vou compartilhar com vocês, eu preparei uma apresentação. Deixa eu ver. Bom, vou fazer assim. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Está aqui. Bom, então, eu vou apresentando um pouco, né, a questão que me motivou, né. Primeiramente, o que me motivou a minha pesquisa foi um pouco a situação que a gente está vivenciando hoje no Brasil, né, com relação tanto à questão da preservação e da conservação do meio ambiente, quanto as políticas relativas à proteção dos direitos e dos interesses indígenas, né? Então, eu achei que era uma ocasião interessante para a gente tentar relacionar as duas questões, né, porque tem efetivamente um laço de interdependência, né, como eu vou expor mais à frente. Então, esse é o título do meu trabalho, né, a conservação da biodiversidade, diálogo intercivilizacional com comunidades indígenas. Eu vou tratar a partir do artigo que eu elaborei também em 3 momentos, né, um primeiro momento evidenciando essa questão da interdependência, né, entre a preservação da cultura indígena e a conservação da biodiversidade. No segundo momento, eu vou fazer uma breve análise de alguns instrumentos internacionais incidentes que trazem algumas contribuições com relação a essa relação. E, por fim, eu vou tratar, né, defender a perspectiva de um diálogo entre civilizações para facilitar e, de alguma forma, promover, né, de uma forma mais eficaz essa tanto junta, né, a conservação da biodiversidade e a preservação das culturas indígenas. Então, para partir, né, um ponto de partida desse tema, eu acho que a questão fundamental é entender um pouco essa relação entre o ser humano e a natureza, né, que tem diferentes abordagens de acordo com as diferentes civilizações que a gente observa no mundo. Então, do ponto de vista mais ocidental, talvez a gente tenha um olhar que eu chamei aqui de tecnocientífico, né, de você enxergar a natureza e os recursos ambientais sob esse viés científico, sob esse viés de um objeto de estudo. E, por outro lado, a gente tem essas cosmogonias não hegemônicas, né, que são esses sistemas de valores, essas doutrinas, essas formas de pensar diferenciadas que integram a relação entre ser humano e natureza
de acordo com os parâmetros. Então, eu busquei aqui, eu tenho essa referência no conhecimento da etnopedologia, que vai tratar dessa integração, né, do sistema de pensamento nos povos indígenas, que, de acordo com essa forma de pensamento, eles integram a forma de pensar a partir de 3 elementos, né, o cosmos, que significa a questão dos sistemas de valores em si, né, representados na perspectiva da cultura específica, o corpus, que é o conhecimento que se tem efetivamente da natureza, e a praxis, que são as práticas de manejo dos recursos naturais disponíveis, né? Então, os povos indígenas, eles vão ter um olhar que relaciona esses 3 elementos, né? E que dita a relação que eles têm com a natureza. E para ilustrar isso, eu trouxe algumas fotografias aqui da fotógrafa Cláudia Andujara, que tem um percurso bastante próprio. Ela também veio de uma família húngara. O pai dela, infelizmente, acabou sendo uma das vítimas do Holocausto, e ela chegou, depois de um grande período através do mundo, né, Suíça, Nova York, ela veio ao Brasil fazer uma reportagem e passou, acredito, 17 anos junto com os Yanomami, e ela fez essas fotos belíssimas que ilustram um pouco essa relação, né, que os povos indígenas, no geral, têm com a terra e com o ambiente, né. Então, na primeira foto, na esquerda, a gente vê uma ilustração da questão do cosmos, né, como os rituais específicos, espirituais, estão relacionados com a Terra, né, e com a existência da Terra e da própria tribo, se relaciona com o ambiente. No segundo momento, essa foto do meio, a gente vê essa criancinha, né, eu vejo como uma ilustração dessa forma do corpus, né, do conhecimento que se tem sobre a natureza. Então, a própria criança, se ela não tivesse um conhecimento dessa determinada árvore, ela não se dependuraria, né, dessa forma. E, por fim, a terceira foto ilustra a questão do manejo, né, da praxis, como que na própria arquitetura vernacular, né, que eles, na construção da oca, tem essa questão da sustentabilidade, do manejo dos recursos. Então, o que a gente evidencia é que a conservação, né, da diversidade biológica e a sobrevivência dos povos indígenas são indivisíveis, né, são ligadas por essa relação de interdependência, tendo por um elemento central, né, essa questão da existência espiritual e física, que é pautada pela própria forma como eles, né, se apropriam e manejam da terra. E um exemplo que eu trago aqui é de um estudo que foi conduzido, né, um estudo internacional entre Austrália, Canadá e Brasil, que evidencia que, efetivamente, né, nas áreas de proteção, nas áreas tuteladas, né, sobre comunidades indígenas, o nível de conservação, né, da biodiversidade de espécies vertebradas é muito similar àquele das áreas de proteção completa, né, de algo como seria uma área de proteção permanente, né, no ordenamento brasileiro, mas com as respectivas modalidades institucionais dos outros países também. Então, passando para o meu segundo momento de análise, né, então, tendo em vista essa perspectiva dessa interdependência, eu conduzi uma análise de 3 instrumentos internacionais: a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, de 92, a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais da OIT, né, de 89, e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, já mais recente, né, de 2007. E tendo por questões orientadoras dessa análise de que forma
esses instrumentos refletem ou não, em que medida, né, essa interdependência da conservação da biodiversidade e a preservação das culturas indígenas. Então, primeiramente, com relação à Convenção sobre a Diversidade Biológica, um dos pilares, né, da Convenção é essa atribuição do valor intrínseco à diversidade biológica, que é um grande avanço, e ao qual ela reconhece, né, que também existem interesses humanos de ordem cultural, econômica, social, educacional, e dentre outras, né, que são ligados à conservação da diversidade biológica, e ela reconhece, inclusive, a dependência dos povos indígenas desses recursos biológicos, né, dos recursos ligados à terra, ao território em que eles estão inseridos, né. Mas ela tem esse ponto de destacar que os conhecimentos tradicionais desses povos indígenas, eles deveriam ser partilhados em benefício da conservação da biodiversidade e de seu uso sustentável. Então, incentivando a aplicação e o uso de tais conhecimentos. Aí, essa perspectiva da Convenção, a gente evidencia que ela, talvez, eu a chamei aqui de utilitarista, no sentido de que ela reconhece a importância e a importância de como as técnicas, os conhecimentos, as práticas dos povos indígenas são mais favoráveis, muitas vezes, para a conservação biológica, mas ela, em contraponto, ela não reconhece que a via reflexa, né, necessariamente, de que é preciso a gente, além de ter uma política expressa, né, de manutenção e conservação da biodiversidade, também precisamos manter e determinar a manutenção das culturas indígenas, né? Então, isso acaba dando margem a algumas formas de apropriação que nem sempre são consentidas, né? Com exemplo da indústria farmacêutica, muitos abusos que foram evidenciados assim ao longo da história. Então, para superar essa visão, talvez de certa forma utilitarista, seria necessário buscar uma forma não impositiva, né, não etnocêntrica, de enxergar a utilidade, né, dos conhecimentos indígenas. A Convenção da OIT, OIT 169, ela vai reconhecer também essas aspirações dos povos indígenas já de ter essa fruição própria, né, da própria cultura, da própria língua, da própria religião, e ela reconhece a importância, né, dessas culturas de forma, em parâmetro de igualdade com relação a todos os outros povos, e reconhece a importância, inclusive, né, dessas contribuições dos povos indígenas para propiciar a harmonia ecológica, né, do planeta. E ela também segue, talvez qual seja, né, a principal contribuição aqui, né, dessa convenção, é esse dever, né, dos estados parte, de adotar medidas de cooperação com os povos indígenas, né, para viabilizar a sua proteção e viabilizar, inclusive, os seus direitos, né, e, inclusive, mediante esse dever de consulta, né, que é um instrumento muito importante para a preservação das culturas indígenas. Na sequência, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ela também vai trazer esse reconhecimento expresso da importância do respeito às práticas, né, e conhecimentos tradicionais, aqui desconstruindo um pouco aquela ideia utilitarista, e mais voltando-se à preservação da própria cultura em si. E ela também menciona a importância de garantir que não vai haver a expropriação das terras indígenas, justamente por conta daquela perspectiva
das cosmogonias não hegemônicas, né, dos povos indígenas, que a gente tratou mais no início. Então, face a essa relação intrínseca que eles têm com a Terra, daí decorrem uma série de direitos, né, desses povos, de não serem forçados à assimilação cultural, de não terem a cultura destruída, de preservarem as práticas medicinais e terapêuticas tradicionais, e etc. E, enfim, com relação à conservação do meio ambiente, a declaração também é expressa na afirmação de que essa relação dos povos indígenas com as terras é fundamental para a conservação, né, para a conservação ambiental, para, inclusive, da biodiversidade. Então, ela culmina com a previsão de que é um direito dos povos indígenas, né, a conservação do meio ambiente e da terra, né, do território, dos recursos onde eles estão situados. Aí, passando para a minha última fase, né, da exposição e do meu artigo, eu evidencio como essa necessidade de dialogar, né, que já está expressa na Convenção da OIT, e também se aprofunda no âmbito da Declaração das Nações Unidas de 2007, ela vai exigir um diálogo aberto, né, sem imposição de paradigmas etnocêntricos, de paradigmas ocidentais. Então, é um diálogo que se perfaz de igual para igual, né, sem imposições, sem um espectro enfim, etnocêntrico. E esse processo, ele implica, esse processo de diálogo, né, um encontro de civilizações. Então, é justamente aí que entra a questão do diálogo de civilizações, né, que é uma metodologia proposta, né, pelo cientista político Victor Segesvary, que vai trazer essa ideia de como os processos, né, de encontro de civilização tem que partir de uma dupla articulação, né, entre a compreensão e a interpretação da civilização do outro. Então, para que possa haver um diálogo, a gente tem que buscar ter esse entendimento de acordo com o olhar do outro e tentar interpretá-lo de acordo com os parâmetros, né, do outro, para não incidir nessa perspectiva etnocêntrica. Então, buscando justamente a desconstrução desses paradigmas etnocêntricos. E isso, no direito internacional, vai ser transposto a partir da tese, né, do professor Onomei Yasuaki, de que é preciso adotar uma perspectiva transcivilizacional do direito internacional, que vai buscar justamente interpretar e propor soluções, né, para os diversos problemas de ordem nacional, aliás, internacional, a partir desse reconhecimento da pluralidade, né, da diferença e do entendimento dessa diferença na base do processo decisório, né. Então, essa perspectiva transcivilizacional vai visar redimensionar, né, as relações de poder no direito internacional, dando essa oportunidade de participação para as civilizações neohegemônicas, que muitas vezes ficam eclipsadas, né, por falta de recursos de acesso, enfim. Então, isso permite essa perspectiva vai permitir estabelecer os parâmetros de diálogo com os povos indígenas, que vai favorecer essa persecução conjunta, né, da conservação da biodiversidade e da preservação das culturas indígenas. Né? Então, isso contribui a combater, né, aquela perspectiva reducionista biológica, né, que atribui um valor instrumental à natureza, e também o reducionismo cultural, que ignora as outras formas de culturas, de conhecimentos e sistemas éticos. Né? Então, para concluir, eu trouxe aqui duas citações de um livro belíssimo, né, que chama A Queda do Céu, redigido pelo Davi Kopenawa, que é um líder Yanomami, e ele nos traz um exemplo
muito bonito, né, e muito proveitoso do ponto de vista de como conduzir, né, esse diálogo, de como na prática, né, conduzir esse diálogo intercivilizacional. Então ele fala, né, eu vou ler rapidamente para vocês, né, o Mama, que é uma das divindades, né, Yanomami, o Mama não nos deixou nenhum livro mostrando os desempenhos os desenhos das palavras de Teose, como os dos brancos, fixou suas palavras dentro de nós. Mas para que os brancos as possam escutar, é preciso que sejam desenhadas como as suas. Então, aí ele mostra essa preocupação de se fazer entender para que, né, de ter essa abertura, né, a usar a linguagem do outro para fazer com que o outro entenda a própria cultura, né? Então, isso é um exemplo que deveria, enfim, ser, inclusive, utilizado em âmbito internacional pelas civilizações hegemônicas, né? E, por fim, esse outro trecho em que ele fala especificamente da questão da conservação, né, do mundo e da floresta, né, para eles. Né? Então, gostaria que os brancos parassem de pensar que a nossa floresta é morta e que ela foi posta lá à toa. Quero fazê-los escutar a voz dos chapiri, que são espíritos, né, para os Yanomami, que ali brincam sem parar, dançando sobre seus espelhos resplandecentes. Quem sabe assim eles queiram defendê-la conosco. Quero também que seus filhos e filhas entendam nossas palavras e fiquem amigos dos nossos, para que não cresçam na ignorância, porque se a floresta for completamente devastada, nunca mais vai nascer outra. Descendo desses habitantes da terra, das nascentes dos rios, filhos e genros de Omama, são as palavras dele e as dos Chapiri, surgidas no tempo do sonho que desejo oferecer aqui aos brancos. Então fica essa reflexão, eu agradeço a atenção de todos, e vou parar de compartilhar aqui. Ok, agradeço ao Luiz Guilherme pela exposição, o professor Rodrigo bateu palmas ali, eu também aplaudo a exposição do Luiz Guilherme. A finalização foi bem proposital, assim, caiu bem ao tema, a necessidade, né, de percepção do outro, né, de reconhecer o outro e de entender que o diferente não é menos, não é mais, é uma outra cosmovisão que precisa ser tão respeitada quanto a nossa. E é o que nos falta hoje, né? O reconhecimento do outro, ou dos outros, e não um egoísmo mesmo, né? De entender que a nossa própria cosmovisão é a única, exclusiva, e ela que deve ser imposta aos demais. Eu acho que essa finalização e toda a sua exposição, ela vai muito bem, porque precisamos de um discurso assim, nesse cenário atual, em especial pelo que vivencia as comunidades indígenas, em especial nesse momento, agravado ainda mais pela questão do Covid e todo o vilipêndio que a gente observa que os povos indígenas têm sofrido e que ultimamente tem se densificado. Eu vou fazer algumas questões que foram feitas aqui nos comentários. Não sei se o professor Rodrigo e a Ana conseguiram ver, mas a Mariana Oliveira apresentou algumas considerações relativas à apresentação de vocês em relação ao crime de guerra, relativo ao contexto da proteção do patrimônio cultural, e ela pergunta, primeiro ela faz uma pergunta sobre o caso, porque ela não conseguiu pegar o caso, assim, a referência, então ela gostaria que vocês reforçassem, por favor, a referência ao caso, para que ela possa procurar posteriormente. E ela pergunta se vocês acreditam que possa ser, se esse precedente pode ser levado em consideração pelo TPI em uma futura análise com relação ao ISIS, que também tem praticado, né, diversos atentados contra patrimônios de minorias dos locais onde eles
onde eles ocuparam. E ela faz uma outra pergunta também, sobre há pronunciamento do tribunal sobre destruição de templos como um possível sinal de alerta em uma escalada de crimes como genocídio, ou seja, será que pode ser percebido, né, a destruição do patrimônio como um primeiro sinal para um futuro ou uma escalada de outros crimes contra a humanidade, por exemplo, um crime do genocídio? Acho que a Carol pode responder mais essa do caso. Eu posso fazer alguns comentários sobre essa pergunta mais aberta em relação à questão sobre destruição, direitos humanos e patrimônio cultural. Mas até sobre a atuação do ISIS, tem um trabalho que eu acho interessante indicar, de um jurista brasileiro que reside na Nova Zelândia, que é do Lucas Linchinski, tem até os vídeos dele no YouTube falando um pouco sobre ISIS e destruição do patrimônio, né? Para quem tiver maior interesse em aprofundar o caso. Mas aí a Carol explica melhor, e aí eu concluo. Vocês estão me ouvindo bem? Quanto à questão do precedente, se podem ocorrer, alguns autores que eu li afirmam que, inicialmente, o TPI, para poder chegar nesses casos, ele deveria atuar em casos menores, para consolidar sua imagem, consolidar sua legitimidade, para ele não acabar investindo recursos e tempo em casos que talvez não venham a chegar a uma sentença, entende? Não chegar a uma condenação, não chegar a uma responsabilização. Então, se o TPI ele começar por caminhos, digamos assim, paralelos, talvez, que criem essa solidificação e criem novos precedentes para que talvez a gente possa chegar nos membros do ISIS e parar de perder patrimônio cultural. Eu pedi para o suporte repassar um link sobre o caso. Eu não sei se é possível, mas o caso é porque o nome dele é difícil pronunciar, mas Prosecutor versus o Almadi Al-Faqi Al-Madi. Não sei se deu para pegar. E é isso. Essa palavra para o Neto. Eu vou pedir suporte, eles propuseram aqui, que acho que eles conseguem inserir no chat ou passando aqui como uma mensagem, talvez seja mais fácil, e acho que eles conseguem. Ele já repassou, inclusive. É que a gente não consegue ver do YouTube, então lá provavelmente está passando no rodapé a referência. Né? Agradeço. E com relação à palestra do Luiz Felipe, eu queria fazer uma observação, Luiz. Você falou da perspectiva transcivilizacional, que estaria, né, uma perspectiva que iria talvez de encontro aí uma outra possibilidade para além da utilitarista, e eu te perguntaria se a nossa Constituição, ela endossa esse pensamento transcivilizacional na medida em que ela parece resguardar aos povos indígenas um tratamento que respeita, né, a cultura indígena. Então, o artigo 231 da Constituição, né, põe o direito à diferença, né, que os povos indígenas, né, a Constituição reconhece os direitos à sua organização social, aos costumes, as línguas, crenças e tradições, e põe a salvo os direitos, né, originários às terras que tradicionalmente eles ocupam. Então, eu só queria que você fizesse alguma observação, talvez, relacionada a isso. Obrigado. Obrigado você, né, Everton, pela pergunta, né. Bom, eu acredito que sim, que de um ponto de vista, não diria, na verdade, uma perspectiva transcivilizacional necessariamente, que
que estaria, que, assim, nos termos que o professor Onuma fala, evidencia uma questão de ordem internacional, né? Mas existe, sim, uma preocupação em dar voz, né, em promover esse encontro, né, de civilizações, esse diálogo, e garantir a subsistência, né, dessas civilizações não hegemônicas, né, que ainda compõem a nossa sociedade, né, brasileira atual. Então, acho que seria nesse sentido. Só entrar na conversa, né? Eu gostei muito do trabalho do Luiz Guilherme e faria até uma recomendação diante da perspectiva, né, digamos assim, do giro paradigmático que o constitucionalismo, o novo constitucionalismo latino-americano promoveu no nosso continente, no que se refere exatamente a essa relação entre natureza e cultura, né, na medida que se desprega exatamente da visão da modernidade ocidental, como aquele Bacon já dizia, né, a natureza é aquela algo a ser dominado, né, controlado, e isso é uma visão que não é ocidental, que não é necessariamente compartilhada por outras partes do mundo, né? Até a dualidade, a dicotomia natureza-cultura não faria em certos povos sentido, né? Se há alguma distinção, ela é uma distinção em que há uma espécie de integração, né? E daí, dentro dessa perspectiva, por exemplo, nós temos constituições que tratam, por exemplo, a natureza como sujeito de direito, ou mesmo as convenções que o Luiz Guilherme comentou na minha tese, por exemplo, eu defendo a existência de um sujeito coletivo de direito a partir da Convenção 69 da OIT. De um sujeito, não, de vários sujeitos coletivos de direito, né? Mas você pode aprofundar essa relação, por exemplo, na perspectiva latino-americana, a partir da Constituição da Bolívia, da Constituição do Equador, e também com a abertura desses documentos internacionais para essa perspectiva, muito embora haja ainda um certo tipo de receio no próprio direito internacional de tratar como sujeitos apenas indivíduos e estados, mais nada. Para concluir, né, voltando para a pergunta da Mariana, eu particularmente tenho uma perspectiva de análise do genocídio deslocada daquilo que se pontua como o seu, digamos assim, o seu sinal histórico, né, que seria basicamente alguns processos de extermínio que estariam ali demarcados durante a Segunda Guerra ou um pouco antes dela, né? Para mim, acho que Dussel dá um panorama sobre a história da modernidade. Ela nasce com um processo de colonização, digamos assim, do ocidental, em que, ao mesmo tempo que há aquela ilusão, digamos assim, ou pelo menos o mito do progresso numa direção, na defesa de algumas conquistas, inclusive do ponto de vista dos direitos humanos, né, mais para frente, não necessariamente no início da colonização, claro. De outro modo, surge com um paradigma muito assentado exatamente naquilo que o Neto estava falando, né? É o contrário da alteridade, que é uma dominação desse outro. E esse outro que se coloca como dominador, né, não age, ou não, a sua agência não é segundo só conforme a violência no seu sentido
de eliminação do outro, de eliminação do corpo do outro, mas também de uma dominação, digamos assim, espiritual, né? Passado e ultrapassado, né, esse fenômeno, por óbvio que esses povos que conviveram com uma hegemonia eurocêntrica, eles, de certa forma, aqui, pelo menos alguns, né, se colocam, às vezes, numa condição também dessa posição, né, de forma que esses processos também, daquilo que a gente concebe como genocídio, nunca estão dissociados também da dominação espiritual, né? E espiritual em todos os níveis, né? Desde o simbólico até mesmo o do âmbito das relações pessoais ou interpessoais ou intersubjetivas que se estabelecem, né? Dussel vai, por exemplo, falar, claro que eu estou falando de outra coisa, para fazer uma comparação, mas, por exemplo, quando os europeus chegam nas Américas, né, se estabelece não só a destruição dessas outras civilizações, mas também um modelo ou modus operandi em que haja não só aqui a escravidão, do ponto de vista de o outro estar a serviço de mim, mas também coloca o corpo ou os corpos dos outros, desse outro, né, na minha função, né? Inclusive a destruição de relações familiares para eu usar e abusar, violência sexual, por exemplo. Então, o genocídio ele também não está apartado, né? Mesmo se você pegar o marco histórico da Segunda Guerra, a destruição do inimigo ou do povo judeu, né, se dá também junto com ela a destruição de outros grupos e com eles também o sumiço, digamos assim, a eliminação de outras cosmovisões, que é o que o Guilherme estava falando. Você não dá para você fazer essa dissociação. É como o Newton disse, no momento em que a Covid, né, a pandemia desta doença, ela avança sobre grupos socialmente vulneráveis, em que há essa percepção de que essa cosmovisão integra, né, ser humano, esses seres humanos com a natureza, se há o desaparecimento desses guardiões, digamos assim, do nosso meio ambiente, também há o desaparecimento ou o risco, a eliminação do desaparecimento dessa outra perspectiva que eles têm sobre esse mundo, né? É tanto que nas últimas pesquisas que saíram recentemente, né, há um grande número de mortos que são as pessoas, né, mais idosas, mais velhas desses povos, né, que para esses povos, essas pessoas são consideradas como portadores de saberes que são inclusive tratados pelo sistema jurídico brasileiro e internacional como tesouros vivos ou mestres da cultura, né? Cuja salvaguarda se justifica exatamente para quê? A transmissibilidade, é um princípio da transmissibilidade intergeracional entre esses saberes, né? Ou seja, a possibilidade desses saberes passarem de uma geração para outra e também se reinventarem ou se modificarem, né? A gente tem uma ideia muito também eurocêntrica dos povos indígenas. Eles têm técnicas ou têm tecnologias ou convivem igualmente com outras, né? E às vezes a ignorância parte, né, muito desse outro, né, que procura eliminar, exterminar ou dominar, ou não ter essa abertura da compreensão, né? Não há ainda essa horizontalidade que a interculturalidade ou a perspectiva trazida pelo Guilherme procura estabelecer, na medida que essas trocas
são desiguais. Agradeço as observações do professor Rodrigo, bem pertinentes, e inclusive fez um bom fechamento, reunindo ambos temas desenvolvidos nesse painel. Agradeço ao professor Rodrigo, ao professor Luiz Guilherme e, por que não, a professora Ana Caroline. Convido-os para que permaneçam na sala para acompanhar o próximo painel, que vai se iniciar logo em seguida, e nos vemos em outros painéis aqui até o fim desse congresso. Muito obrigado a todos.